Meus queridos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 2, e vamos ler alguns versos, os versos 23 a 25. Se perto de você houver alguém sem a Bíblia, chegue lá pertinho dele, pertinho dela, ofereça o seu exemplar da Escritura e abençoe assim o seu vizinho. O segundo livro da Bíblia é o livro de Êxodo. Nós estamos também no segundo capítulo, agora nos versos 23 a 25, onde lemos: No decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Bendita seja a palavra de Deus, lida aos nossos corações. O tema da mensagem desta manhã, meu irmão, minha irmã, é quando o povo de Deus clama. E o que nós acabamos de ler, registrado aqui nas páginas da Bíblia, é um registro do povo de Deus clamando ao seu Deus. A vida do povo ali no Egito era muito difícil. Muito difícil. Eles eram escravos. E isso já há cerca de 400 anos. Viviam debaixo do açoite, do chicote, da violência, da opressão. Eram obrigados pelos egípcios a erguer as suas cidades. Os seus recém-nascidos eram atirados às águas do Nilo para serem devorados pelos crocodilos. Uma vida muito, muito, muito difícil. O curioso é que tudo isso já havia sido previsto pelo próprio Deus, 430 anos antes. Lá em Gênesis, no capítulo 15, nos versos 13 a 16, quando o Senhor revelou a Abraão as circunstâncias pelas quais os seus descendentes imediatos iriam passar. Gênesis 15, de 13 a 16. Então disse o Senhor a Abraão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. Peregrina em terra alheia. E será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado, e na 4ª geração eles voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. Deus havia previsto tanto a aprovação quanto a libertação. Deus havia dito a Abraão que por uma série de motivos, entre eles o prazo que Deus estava dando aos moradores de Canaã para se arrependerem, o povo não podia ainda ocupar a terra prometida e, embora houvesse uma promessa de libertação, havia uma previsão de escravidão e sofrimento, e o motivo era esse: eles serão peregrinos em terra alheia. Sabem, amados, o nosso problema é que às vezes a gente esquece isso, a gente esquece que a gente é peregrino em terra alheia, que aqui não é o nosso lar, que a terra não é a nossa terra, que estamos a caminho, isso sim, da Jerusalém celestial. O fato é que havia uma promessa sobre aquele povo, uma promessa de livramento e um prazo para que aquela promessa se cumprisse, e o prazo estava vencendo. Mas reparem, meus irmãos e minhas irmãs, para que aquela promessa se cumprisse, uma oração se fez necessária. O povo teve que clamar. A Bíblia diz que os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram,
e subiu a Deus o seu clamor. Havia uma promessa, mas para que essa promessa se cumprisse, os filhos e filhas de Deus tinham que orar. Todo milagre é o cumprimento de uma promessa, mas é também a resposta de uma oração. De modo que quando Deus quer que uma das suas promessas se cumpra, o que Ele faz? Ele levanta os seus servos para orar. Há incontáveis promessas espalhadas na Escritura, e elas são para você e elas são para mim, mas nós precisamos orar a fim de que elas se cumpram. E Deus, na verdade, nos chama a isso, nos desperta para isso. O que acontece quando o povo de Deus clama? Esse texto nos oferece a resposta a essa pergunta na forma de 4 verbos. Todos eles atribuídos a Deus. 4 coisas que Deus fez quando o povo de Israel clamou. Nós podemos ver, meus irmãos e minhas irmãs, que quando o povo de Deus clama, Deus ouve. Essa é a primeira resposta, a primeira verdade bíblica à qual podemos nos apegar. Clamaram eles, diz a palavra do Senhor, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos. Quando o povo de Deus clama, Deus ouve. Deus ouve os nossos gemidos. Deus testemunha as nossas lágrimas. Deus acompanha as nossas lutas. Deus não faz nada disso como alguém que assiste a um noticiário ou acompanha uma série de TV. Não, Deus se envolve, Deus se importa. Aquilo que mexe conosco, bole com Deus. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve o nosso choro. Deus ouve o nosso gemido. O problema, irmãos, é que às vezes tudo o que Deus está ouvindo são gemidos. E não há problema em gemer. Se vivêssemos como os israelitas viviam, talvez gemêssemos também. A Bíblia diz que os filhos de Israel gemiam debaixo da opressão. E Deus ouvia os seus gemidos. Mas por algum tempo foi só isso que Deus ouviu. Gemidos. Queixas. Reclamações. Embora legítimas. Mas houve um dia, e esse dia foi decisivo, quando Deus não apenas ouviu gemidos, Deus ouviu um clamor. Aquele povo que já vinha gemendo, que já vinha sofrendo, que já vinha se desesperando, resolveu orar, resolveu clamar. A gente lembra de Davi no Salmo 40, versículo 1, quando ele dá esse testemunho: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, o que é clamar? Clamar é orar com um senso de urgência. Clamar é agonizar em oração. Você pode lembrar de Josué, clamando diante dos muros de Jericó. Você pode lembrar de Ana, clamando a Deus, derretendo-se em lágrimas, pelo desejo de ter um filho. Ou você pode lembrar de Jesus Cristo, suando gotas de sangue no Monte das Oliveiras. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim. O povo de Israel clamou, e a Bíblia diz que Deus ouviu. E é maravilhoso, meus irmãos, porque assim termina o capítulo 2, e tudo o que vai acontecer do capítulo 3 para frente é resposta a este clamor. Porque os israelitas clamaram, buscaram, oraram a Deus, uma sarça ardeu sem se consumir, Moisés
foi levantado como líder. 10 pragas dobraram o orgulho de Faraó. O mar se abriu ao meio, pão caiu do céu, água brotou da rocha. E os servos de Deus entraram na terra da promessa. Tudo o que vai acontecer do capítulo 3 de Êxodo para frente é resultado deste detalhe com o qual se encerra o capítulo 2. Os filhos de Israel clamaram. Clamemos, pois, porque quando o povo de Deus clama, o Deus do seu povo ouve. Há um segundo verbo que nos é apresentado aqui. Quando o povo de Deus clama, Deus lembra. Veja que interessante. Deus, ouvindo-lhe os gemidos, porque o seu clamor subiu ao céu, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. O nosso Deus é um Deus que lembra, o que não significa que ele seja um Deus que esqueça. Para Deus, é impossível esquecer de nós, dos seus filhos amados. Uma das passagens lindas da Escritura é Isaías 49, no versículo 14 ao versículo 16, quando o Senhor Deus, Isaías 49, de 14 a 16, fala o seguinte: mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Você já disse isso? Ou pelo menos já pensou isso? Os filhos de Israel disseram. O povo de Sião falou: o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Aí Deus responde: pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus não esquece. Ele diz que você está gravado na palma das mãos dele. Cada vez que Jesus Cristo olha para as palmas das suas mãos, ele vê o sinal dos cravos, preço que ele pagou para comprar você do domínio de Satanás. Então, como ele poderia esquecer de você? Mas o curioso é que esse Deus que lembra, gosta que o lembrem. E isso também está no livro de Isaías. Vale a pena ir até o capítulo 62, versos 6 e 7. Isso é tremendo. Em Isaías capítulo 62, no verso 6 e no verso 7, o próprio Deus diz: ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis, e não lhe deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Irmãos, isso aqui é fascinante. Deus está dizendo que a nós ele colocou como vigias, como atalaias, e nos deu uma missão, a missão de fazer o Senhor lembrar. Embora Deus não esqueça, ele gosta que nós o lembremos. Que nós o lembremos do quê? Das suas promessas, da aliança que ele fez conosco, do que ele significa para nós. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis e não lhe deis a ele descanso. É Deus que está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, não dê descanso a Deus. Ah, pastor, eu acho que eu já estou importunando Deus. Deus já está me achando um chato. Não, irmão, é Ele que está dizendo. Ó vós, os que lembrais ao Senhor, não descansais, e mais, não deis a eles descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Deus gosta de ser lembrado das suas promessas. Deus gosta de ser lembrado da sua aliança. Sabe por quê?
porque Ele gosta de saber que você lembra, e que você acredita, e que você confia. Deus é tão maravilhoso, é tão extraordinário, que Ele diz o seguinte: eu não esqueço. Como eu esqueceria de ti? Uma mãe esqueceria do seu neném, não se compadeceria? Impossível, mas ainda que fosse possível, eu não me esquecerei de ti, porque nas palmas das minhas mãos eu te tenho gravado. Eu não esqueço, mas faz uma coisa, me lembre. Porque quando você me lembra, você não esquece também. E você está mostrando que você confia na minha palavra, na minha promessa, na minha aliança. Quando o povo de Deus clama, Deus ouve. Quando o povo de Deus clama, Deus lembra. Mas há mais. Quando o povo de Deus clama, Deus atenta. Vamos voltar lá no capítulo 2, nos últimos versinhos de Êxodo. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel. Quando o povo de Deus clama, Deus atenta. É assim que está escrito na minha Bíblia. Talvez na sua Bíblia esteja escrito Deus viu. Quantos aqui está escrito isso na sua Bíblia? Deus viu. É uma outra tradução que está certa, não está errada. Mas eu gosto dessa tradução, atentou. Porque atentar é mais do que ver. Atentar é ver com atenção. E é isso que está dizendo aqui. Deus viu com atenção os seus filhos. Quando o povo de Deus clama, Deus vê. Deus não desvia o olhar. Deus não finge que não é com ele. Deus não olha em outra direção, mas tampouco Deus olha sem interesse, sem compaixão, sem misericórdia. A Bíblia diz que quando o povo de Deus clama, Deus atenta, Deus presta atenção, Deus vê com interesse, com a misericórdia, com amor e com graça. Quando você faz uma oração, meu irmão, minha irmã, Deus não apenas está ouvindo, Deus está vendo. Vendo a sua situação. Já aconteceu de você estar num culto e o sermão, o culto inteiro serem para você? Às vezes, quando termina um culto, uma pessoa chega para mim e falou: pastor, olha, o que o senhor pregou hoje é tudo que está acontecendo na minha vida. E eu falo, isso é o jeito de Deus falar para você que Ele está vendo. Que Ele está acompanhando, que Ele está prestando atenção. Há uma música muito bonita, cujo título é Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. A letra diz assim: você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam, entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonho você construiu, não se dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Então essa é a palavra do Senhor para você esta manhã. Filho, filha, eu sei, eu ouço, eu vejo. Deus vê o que você está passando. Mas Deus também vê o que você não vê, que é a solução, que é a porta aberta, que é o livramento. Os israelitas só conseguiam ver a sua tragédia. Deus via a tragédia,
mas Deus também via o livramento, a solução. Então confie neste Deus que sabe, que ouve e que vê. O último verbo aqui desse texto é o verbo conhecer. E atentou Deus para os filhos de Israel, diz a palavra, e Deus os conheceu. Isso significa que Deus não os conhecia antes? Não, claro que não. Deus já tinha feito aquela promessa lá a Abraão, 430 anos. Deus conhece os que são seus, Deus conhece os seus filhos. O que quer dizer isso, que Deus os conheceu? Um pai conhece o som da voz de um filho. Se um filho clamar, o pai saberá quem está clamando. Quantos filhos você tem? Você é capaz de diferenciar a voz de um da voz do outro? Quantos filhos você tem? Antigamente as famílias tinham muitos filhos. Eu fui pastor da Igreja Batista em Paú, e lá nós tínhamos uma irmã muito querida que tinha 14 filhos. 14 filhos, e ela levava todo mundo para a igreja, era viúva, lavadeira, sustentou esses meninos todos no tanque, lavando roupa. E no domingo chegava ela, acompanhada dos 14 filhos. Mas quando um gritava, ela sabia quem estava gritando. O que Deus está dizendo aqui na palavra dele, é que quando você clama, Deus reconhece a sua voz, Deus sabe que é você que está clamando. Deus não se relaciona com a gente no atacado, mas Ele tem uma história única para cada um de nós. Deus se relaciona conosco de maneira pessoal. É por isso que em meio a uma multidão que se reúne para prestar culto a Ele, Ele trata com cada um individualmente. Deus conheceu aquelas pessoas e Deus conhece você. Deus conhece as suas lutas, Deus conhece os seus fracassos, as suas derrotas, Deus conhece os seus pecados, as suas vergonhas, Deus conhece as suas culpas, os seus remorsos, Deus conhece as suas feridas, as suas decepções, Deus conhece os seus medos, os seus desapontamentos, Deus conhece você. Talvez ninguém mais conheça de verdade, mas Deus conhece. Há um versinho muito lindo, e eu vou ter que voltar ao Isaías. Que profeta, que livro. Isaías agora no capítulo 43. Vale a pena você abrir a sua Bíblia nessa página e ler esse texto. Isaías 43, versículo 1. Mas agora diz assim o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, eu te resgatei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu posso ouvir um amém? Amém. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas. Sabe por que você não precisa temer, diz Deus? Porque eu conheço você, eu chamo você pelo nome. Versículo 1, mas agora assim diz o Senhor que te criou e que te formou: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Irmãos, o que acontece quando os crentes clamam? Quando os crentes clamam, Deus ouve, Deus lembra, Deus atenta, Deus conhece. Então clame. Erga a Deus o seu clamor. Ele está à espera da sua expressão de fé ou arrependimento.
Houve um desabamento, um prédio caiu, havia alguns moradores soterrados. E os bombeiros, a equipe de resgate, tinha que agir muito depressa, porque o tempo estava contando. O tempo estava contando. E eles estavam ali removendo os escombros, os pedaços de concreto, o entulho, naquela ânsia, naquele desespero, naquela rapidez, correndo contra o tempo, porque lá embaixo havia alguém correndo o risco de vida em desespero. E então, a certa altura, aqueles bombeiros pararam tudo o que eles estavam fazendo. Pararam tudo o que eles estavam fazendo. E disseram, silêncio. E ouviram. E eles escutaram a pessoa lá embaixo, gritando. E eles puderam localizar onde a pessoa estava, e foram até ela, e a resgataram com vida, graças a Deus. Assim é Deus. Assim é Deus. Ele está parado, com os ouvidos atentos, só aguardando que você clame. Porque quando você clama, Ele ouve, Ele lembra, Ele atenta, Ele conhece. Vamos ficar em pé, meus irmãos e minhas irmãs, nessa certeza de que nós precisamos clamar e continuar clamando, porque Deus é bom. Aleluia. Vamos cantar.